Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio e hoje eu estou aqui com meu amigo Tiaguinho. E aí, meu amigo, como é que você está? Fala, Marco, tudo bom? Cara, Tudo. Sensacional. Estamos aí hoje, né? Esse é o primeiro episódio pós-SOCESP aí, né? Um congresso importante que a gente teve nesse último feriado aí. E vamos que vamos. Isso aí, foi sensacional, né? Muito corrido, mas foram dias aí de muita ciência, de muitos estudos, de muitas aulas, né? Mas show de bola. Vamos então para mais um episódio. Lembrando que agora a gente volta com tudo. E você tem um desafio aí para nós, Tiagão? Ah, Marcão, hoje eu tô desafiador aqui, hein? Ó, vou começar te fazendo a seguinte pergunta, Marco. Vamos imaginar um paciente que chegou lá no pronto atendimento, chegou como dor torácica, então já foi logo triado ali para a sala vermelha, e era uma paciente que tinha uma dor torácica típica, uma dor em aperto, de forte intensidade, se iniciou ao repouso, estava com mais ou menos 1 hora de dor sudoreica. Você dosou, né, a troponina, tinha uma elevação de troponina, ela também tinha uma alteração do elétrico, você fez logo lá nos primeiros minutos, né, dentro dos 10 primeiros minutos. Não era um supra, mas era uma inversão de onda T ali na parede anterior. E Perfeito. você, diante desse quadro, você pediu um cateterismo, que foi prontamente realizado ali dentro de 90 minutos, diga-se de passagem, só que não tinha nenhuma lesão coronariana significativa, era um CAT branco. E aí, Marcão, esse quadro clínico não é tão estranho assim, né? E o que será que é isso? É um falso positivo? O paciente estava enganando a gente? Tiaguinho, É um desafio, né, Marco? O que você acha? exatamente. É um desafio da prática clínica e vira e mexe a gente se depara com os casos assim, não é mesmo? Então vamos pro episódio de fato, né? Vamos aí abordar uma temática que está muito em voga, né, nos últimos anos. Vamos falar aí sobre minoca, né? Na tradução literal, então, né? Aí seria o infarto agudo do miocárdico sem obstrução coronariana. Então isso é um infarto com as artérias coronárias sem obstrução significativa. E quando eu falo obstrução significativa aqui, são lesões maiores do que 50% a luminografia, né? A imagem do exame de cateterismo. Né? Para a gente fazer um contexto aqui histórico, é importante a gente só relembrar que a gente tem já tem uma literatura que já traz para a gente que desde lá da década de 30 já existe sim alguns relatos de infarto, né, com coronárias normais. Depois, nos anos 80 ali, teve até Marcos de Wood, um professor que já colocou de maneira mais organizada, acho que alguns relatos de casos realmente, né, de infarto com coronárias normais. Então é uma entidade que a gente já viu isso acontecer, mas que mais recentemente vai sendo mais aprofundada, né? Em 2013 ali começou-se um movimento a falar mais de minoca, né? Em 2019 a gente teve um statement da ARRA que começou a organizar mais esse conceito, né? E ainda mais com a evolução dos exames diagnósticos, do advento ali das troponinas ultrassensíveis, né? Isso foi uma mudança de paradigma. E então a gente começou a organizar esse conceito e depois até em 2023, né, na diretriz da ESC de síndrome coronariana aguda, a gente até atualizou mais esse conceito, eles trouxeram algumas subdivisões para a gente investigar e poder tratar melhor os nossos pacientes. Né? O fato é que a minoca, então, diferente do que já foi pensado no passado, não é um quadro benigno. Né? Por mais que um paciente é um infarto agudo do miocárdio. Né? E aí, por mais que o paciente não tenha uma obstrução significativa das coronárias, não é benigno, muito pelo contrário. A sua prevalência não é alta, melhor dizendo, né? Ali por cerca de 6% das síndromes coronarianas agudas. Tem alguns
Tem literatura que mostra assim, de 6 a 15% dos casos de infarto, sendo mais comum em mulheres, mais comum em pacientes mais jovens, tá? E sem tanto aqueles fatores de risco clássicos, né? Então, dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo, são pacientes que costumam fugir um pouco desses fatores de risco clássico, né? Igual eu falei, o prognóstico não é benigno, tem uma recorrência de eventos até dentro de um ano mais elevada, até 4% de mortalidade. Então, a gente tem que ficar com a luz amarela ligada, investigar melhor esse nosso paciente até o final. Isso aí, Marcão. E uma coisa que eu acho que você falou aí do contexto histórico, que eu acho que é importante ressaltar para os nossos ouvintes, é por que esse termo minoca e esse diagnóstico de infarto com coronárias normais, ele vem ganhando muita atenção nos últimos anos. Eu acho que se deve a duas coisas principais. Eu acho que a disponibilidade do cateterismo, né, da arteriografia, que hoje felizmente, né, ele ainda está muito aquém do que a gente precisa, mas hoje é muito mais disponível, né, esse exame, então eu consigo fazer coronariografia e dar esse diagnóstico. E uma outra coisa também é a evolução das troponinas, né, que eu consigo hoje ter troponinas ultrassensíveis em mais locais e eu consigo fazer o diagnóstico desse paciente com infarto e aí conseguir encaminhar ele para o cateterismo e chegar nesse diagnóstico. Então acho que é um termo mais recente porque ele acompanha muito a evolução da própria cardiologia nos últimos anos, né? A descrição é mais antiga, mas eu acho que a atenção sobre esse tema ela ficou maior agora nesse contexto felizmente, por maior acesso que os pacientes têm a esses métodos, né, de diagnóstico. Perfeito. E seguindo, né, nessa linha, Marcão, vou falar agora um pouco sobre o diagnóstico, né, da minoca. O diagnóstico da minoca eu vou começar, para os nossos ouvintes entender, pelo MI da minoca, que é o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é difícil definir, né? Por quê? Porque é uma condição clínica complexa, tem vários exames, tem parte clínica, eletrotroponina. Para tentar organizar isso, né, tem uma definição internacional que já está na sua 4ª edição. Eu convido todos aí a estar lendo, que eu acho que vale a pena. É um documento interessante sobre esse desenvolvimento do diagnóstico. Né? E o que ele fala para a gente? O que é um infarto? O infarto, eu tenho que ter uma injúria miocárdica aguda, que isso é definido como uma alteração de troponina acima do percentil 99, e essa troponina ela tem que estar variando. Porque se ela estiver estável, isso não é agudo, isso é uma coisa crônica. Então, é uma ascensão ou queda de troponina acima do percentil 99 para falar que é injúria miocárdica aguda. Mas para falar de infarto, essa injúria tem que estar atrelada a um contexto clínico de isquemia miocárdica. E que contexto que é esse? O paciente ele tem que ter sinais sugestivos de isquemia, que é a dor torácica. Então, o paciente tem que ter dor. Se ele não tiver dor, ele tem que ter uma alteração no eletro, seja uma alteração isquêmica, como por exemplo um supra, mas não necessariamente um supra, pode ser uma inversão, pode ser um infra, então não se atenha somente ao supra de ST. Até mesmo uma onda Q patológica que eu posso ver nesse eletro e um quadro que talvez esteja um pouco mais evoluído. E também hoje, aí, associando aos métodos de imagem, eu também posso ter uma evidência ali numa alteração de contratilidade, se eu tiver um ecocardiograma bem disponível, ou às vezes eu consigo até ver ali alterações de viabilidade em alguns exames mais específicos, por exemplo, ressonância. Mas então, infarto tem que ter alteração aguda de troponina, tem que ter uma lesão miocárdica com um contexto clínico de isquemia. Falei de infarto, então falei do MI. E o NOCA, né, que é a ausência de lesão obstrutiva. Aqui, a 4ª definição internacional é categórica. A angiografia das coronárias tem que ter lesões de até 50%. Ou seja, para falar de minoca, não posso ter nenhuma lesão acima de 50%. Senão, é um IAM tipo 1 clássico. Preenchi esses critérios, tenho infarto do miocárdio, não tenho lesão acima de 50%, eu possivelmente estou diante de um quadro de minoca. Mas não é tão simples assim, viu, Marco? Por quê? Essa definição ela ainda traz para a gente que você tem que descartar outras causas que podem estar contribuindo para isso. Por quê? A minoca é definida como uma alteração decorrente de isquemia.
Então, se eu tiver um quadro, por exemplo, de uma miocardite, onde o paciente está tendo uma injúria direta do miocárdio, ou seja, eu tenho uma inflamação causando lesão de cardiomiócito, e por isso que o paciente está com dor, por isso que ele está tendo alteração de troponina, isso não é minoca, porque o mecanismo é diferente. A síndrome de Takotsubo também, que classicamente, né, eu acho que mereceria um episódio de Takotsubo aqui para a gente discutir sobre isso, mas é um quadro que a causa principal não é isquemia, é a ativação adrenérgica, tem um componente emocional. Então, essa definição também coloca o Takotsubo como algo diferente da minoca. E lembrar também de outras condições clínicas. Por exemplo, um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele tem muita dor, às vezes ele pode alterar o eletro, ele pode ter alteração de troponina. É uma coisa recorrente na nossa prática também, estenose aórtica, um paciente que classicamente tem dor precordial e às vezes ele faz uma hipotensão, sobe troponina, eu fechei o diagnóstico de infarto, tenho troponina e tenho dor. Só que não é uma minoca. A causa dessa alteração é outra, é uma causa que não está associada à isquemia ali pela alteração de coronárias. Então, o diagnóstico, apesar de parecer simples, né, um infarto sem lesão no CAT, mas é um pouquinho mais difícil que isso e você precisa ter uma atenção clínica para conseguir chegar nesse diagnóstico. E estando diante, então, de um paciente igual a esse, né, tenho um infarto, fiz o CAT e não tem lesão, o que eu tenho que pensar, Marco? Quais são as possíveis causas aí que eu posso dar diante? Perfeito. Só para corroborar aí com você, Thiaguinho, você foi cirúrgico, né? Porque na prática clínica a gente vê muitas vezes, né, em muitas avaliações, etc., no dia a dia do hospital, é aquela máxima, né? Troponina alterada, troponina elevada, não é infarto, né? A gente tem que ter aqueles outros comemorativos que você pormenorizou para nós, né? E o outro ponto que você trouxe brilhantemente é que a gente tem que excluir diagnósticos diferenciais. Então, é um diagnóstico que a gente precisa esmiuçar muito bem para a gente seguir adiante na investigação. E aí, dar um passo mais adiante, pensar nas etiologias, né? Depois que a gente está com esse diagnóstico operacional, por assim dizer, de minoca, a importância de ter isso em mente é justamente para pensar nas etiologias. E as principais que a gente tem, eu vou elencar aqui, né? Vai ser então o espasmo coronariano, né? A dissecção coronariana espontânea, que inclusive a gente fez um episódio para abordar somente essa entidade, né? Temos aí também a embolia, disfunção microvascular, diagnósticos outros, né? Igual você falou, miocardite, Takotsubo, isso a gente já tem que excluir, mas talvez até o principal deles, que é a presença de placas não obstrutivas, né? Ou seja, placas instáveis, que instabilizam e que são menores do que 50%. Então, se a gente puder deixar gravado, né, para deixar bem direto ao ponto para o nosso ouvinte, essas placas não obstrutivas, placas menores do que 50%, espasmo, dissecção coronariana espontânea, algum fenômeno embólico e aqui até mesmo ponte intramiocárdica também entra nesse rol de alternativas, né? E bater de novo na tecla. Existem placas menores do que 50% que podem ser submetidas a um estresse, enfim, a um processo de instabilização e gerar um infarto, perfeito? Então Isso aí, Marcão. É fundamental. E eu gostaria de reforçar aqui que esse conceito de você, não tenho lesão acima de 50%, mas eu tenho lesão, isso divide a minoca, algo que os novos trabalhos trazem, que eles chamam de minoca aterosclerótica e minoca não aterosclerótica. Porque o fato de você ter aterosclerose, o fluxo diagnóstico, o que você vai pensar e como que você vai abordar, muda um pouco. Porque esses pacientes aí, a gente tem já trabalhos mostrando isso, que esses pacientes eles têm pior prognóstico. Dentro dos pacientes com minoca, aqueles que têm aterosclerose, embora seja menor que 50%, porque se fosse maior não seria minoca, mas esses pacientes com aterosclerose, eles têm pior prognóstico do que aqueles que não têm. Então, a pergunta que você também tem que se fazer é, não tenho lesão obstrutiva, mas eu tenho lesão? Isso é um dado importante também, porque esse paciente você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele.
Com certeza. A aterosclerose é uma doença sistêmica, né? Então ela vai ter sim, vai conferir um pior prognóstico a um paciente que a gente precisa ter um refinamento do cuidado dele, né? Com certeza. Agora, e só para a gente, para citar aqui nesse fluxo assim, de investigação, só para até facilitar no raciocínio, né, a diretriz da ESC, depois de SCA de 2023, trouxe assim para facilitar mesmo, para ajudar a pensar, quando a gente está diante desse diagnóstico operacional de minhoca, pensar que a etiologia é por assim dizer, uma coronariopatia isquêmica, né, a etiologia do minhoca. Tem que ser um problema das coronárias. Então, nessas etiologias que eu citei, mas ele traz para a gente para lembrar sempre das causas não coronarianas, para a gente excluir esse diagnóstico, e nas causas não cardíacas, só para a gente excluir, fazer aquela diferença do tinoca em relação ao minoca, aquela sopa de letrinhas que às vezes acaba confundindo, mas ele traz essa diferenciação só para a gente lembrar de excluir outros diagnósticos e focar nas etiologias primárias do acometimento ali do minoca em relação a alguma doença das coronárias, doença isquêmica, né? É um pouquinho complexo, mas só para a gente lembrar dessa diferenciação. Aí, Thiago, o que é de suma importância, né? A gente vai ter que lançar a mão dos exames complementares, né? Tanto para o diagnóstico quanto para a gente seguir na investigação, não é isso? Exatamente, Marco. Então, aqui, como a gente está falando desde a definição, eu não posso ter uma lesão maior que 50% no cateterismo. Mas aqui você pode falar isso com muito mais propriedade que eu. A avaliação dessa lesão no cateterismo é uma avaliação visual, né? E nem sempre é fácil você fazer essa graduação. Se é uma lesão ali acima ou abaixo de 50%. Então, diante de um caso desse, reavaliar a sua angiografia, rever o filme do cateterismo com cuidado é de suma importância. Então, você fez o CAT, não tem lesão, é aquele exame para o hemodinamicista ali olhar com calma, se esforçar, voltar ao filme, porque é de suma importância você olhar com muito detalhe como que é ali a angiografia desse paciente. Eu ressalto aqui, então, para ver, né? Não tem lesão ou não. Se é menor que 50%, sim, mas tem lesão ou não? Isso é uma boa pergunta. E você vai ter que começar a olhar coisas mais específicas. Será que tem uma dissecção ali que é muito discreta? Será que durante a injeção o paciente pode ter uma ponte? Será que ele pode ter feito um espasmo? São coisas que o hemodinamicista tem que ficar muito atento nesse momento. Então, acho que o principal exame complementar, que já é um exame que faz parte ali do diagnóstico e definição, é o cateterismo e a angiografia, que ele tem papel fundamental. E aí eu começo a caminhar um pouquinho mais com métodos mais específicos, e aí dependendo da disponibilidade, o ultrassom intracoronariano ele pode ser utilizado, ele é bom, ele tem uma boa resolução espacial, e o exame que talvez seja até um pouquinho superior nesse contexto é a tomografia de coerência óptica intracoronariana, que é o OCT, que ele tem uma resolução espacial muito maior do que o ultrassom, e nesse cenário ele é preferível. Por quê? Aqui eu consigo ter uma avaliação tecidual ali, eu consigo ver a camada íntima, média, adventícia, então eu consigo definir se tem dissecção ou não, se tem um trombo intramural, se eu consigo ver com muito mais detalhe, e às vezes algo que na angiografia tradicional passa despercebido, com o CT eu consigo dar esse diagnóstico. Então, tendo a disponibilidade, isso é muito interessante. Um outro exame que também é fundamental e até interessante citar, né? Se você for pesquisar hoje o termo minoca, é um termo que sai muito trabalho sobre isso, e a maioria deles fala sobre métodos diagnósticos de imagem. Talvez aí dos métodos a ressonância seja o que tem mais trabalhos recentes aí, porque é um exame que ajuda. Porque a ressonância ele consegue dar essa avaliação tecidual ali do miocárdio, e ele consegue direcionar a gente para causas específicas. Que às vezes eu consigo ver edema, eu consigo ver alteração que não respeita o território coronariano, então isso fala a favor de causas sistêmicas. Uma miocardite, por exemplo, às vezes o paciente não tem aquela clínica tão típica e a ressonância é sugestiva de miocardite, aí eu já expliquei a minha dor com a minha alteração de troponina.
Mas até na parte isquêmica em si, a ressonância consegue ver, né? Dependendo do grau de realce ali, se ele é endocárdico, isso fala mais a favor de isquemia, se é transmural principalmente. E então é um exame que ajuda, só que AIVOS, OCT, ressonância são exames que não são tão disponíveis assim no nosso dia a dia, né? Aqui no nosso serviço, por exemplo, né, na nossa unidade de emergência, eu não tenho ressonância e o AIVOS OCT também não tem na unidade de emergência, que é onde geralmente esse paciente chega, né? Então, a gente, nesse cenário, eu falo, o exame é bom, ele está indicado, mas eu tenho esse exame? E aí, como sempre, né, quando a gente não tem esse recurso, a gente tem que fortalecer aquilo que a gente tem. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de reforçar para o nosso ouvinte a importância da avaliação clínica desse paciente. Por quê? A história clínica muda tudo. É um paciente... Rever com calma, né? Exatamente. É um paciente jovem que fez uso de uma substância psicoativa, aí, por exemplo. Pô, muda completamente o quadro do que aquele paciente de 50 anos com fator de risco. Ou então, ele tem uma dor pleurítica associado. Eu tenho que ver como que é a clínica desse paciente, porque às vezes como eu não tenho recurso, eu consigo fazer o diagnóstico ali. É uma mulher que está tendo, a angina dela já é mais recorrente, ela já tem algum tempo, geralmente em repouso no período da noite. Mesmo na ausência do exame, esse paciente está gritando na sua cara que é um espasmo. Então, se eu não tenho o exame, às vezes a minha parte clínica pode ajudar. Também só para citar aí, Marco, nesses casos que às vezes eu não tenho recurso, vou começar a fazer um tratamento clínico, mas o paciente não melhora, ele continua tendo dor. Será que vale a pena eu seguir a investigação? A resposta, a gente tem um trial que pesquisou justamente isso, é um trial que ele é bem importante, ele não tem tantos pacientes assim, né? Foram selecionados 300 pacientes, mas a randomização foi 151 pacientes, que é o Cormica Trial, que ele viu esses pacientes, lá não era um contexto de infarto do miocárdio, né? Era o paciente que tinha isquemia, então era um quadro de isquemia e angina, né? Que era a NOCA e INOCA. Mas eles viram que esses pacientes, você seguir a investigação, você avaliar a microcirculação, fazer um teste funcional para ver se tem vasoespasmo, para tentar chegar num diagnóstico, eles viram que isso é benéfico, porque os pacientes que foram investigados e você deu uma resposta para ele, você direcionou o tratamento e você conseguiu dar um tratamento personalizado. E o desfecho do trabalho não era um desfecho duro, né? Era um desfecho de melhora de sintomas, melhora da percepção de angina, mas os pacientes que foram submetidos a essa investigação adicional, a intervenção, eles melhoraram. Até na SOCESP agora, né, teve uma palestra do Marcelo Frank em que ele reforça isso, né, do tratamento ser personalizado. Foi uma palestra muito boa que fala justamente isso, né, de que o paciente que às vezes ele está ficando refratário ali, vale a pena investigar. Eu falei rapidamente, mas eu acho que a avaliação da microcirculação, eu quero ver principalmente a reserva de fluxo coronariano, né, que é o famoso CFR, e nos testes aí, talvez o que o ouvinte vale a pena ele saber, que é o teste de provocação com acetilcolina, porque é o teste para definição de espasmo epicárdio coronariano, né? O espasmo epicárdio é uma alteração endotelial, que é uma resposta inadequada que o paciente tem à acetilcolina. E aí o diagnóstico, quando você faz a infusão, tem todo um protocolo, né? O paciente tem que ter um espasmo ali com mais que 90% de obstrução durante a infusão do medicamento. O paciente tem que ter dor, tem que ter alteração do eletrocardiograma. Se ele não tiver disso, eu descarto o espasmo epicárdico, mas se ele tiver dor, tiver alteração do eletro e o espasmo for tão grande, eu também faço diagnóstico de alteração microvascular. Então é um teste que, mais uma vez, não é tão disponível, né? Mas se você tiver essa disponibilidade, vale a pena, porque o Cormica mostrou que investigar esses pacientes, você consegue direcionar o tratamento e ele se beneficia disso. E aí, Thiago, né? Isso que você trouxe para a gente do Cormica Trial
E relembrando, né, até a palestra que você citou lá na Socesp que a gente assistiu, vai ao encontro daquilo que a gente está falando aqui, que investigar e buscar ativamente as etiologias vai nos levar a tratar cada uma delas de maneira específica e aí seguir esses pacientes, né, de maneira mais individualizada, com tratamento voltado para a etiologia, vai fazer a diferença, principalmente, né, em desfecho de qualidade de vida, igual você muito bem colocou. Agora, alguns pontos importantes aqui. Quando você estava citando lá né, em reavaliar o filme de cateterismo, que é de suma importância, não é raro, às vezes a gente ter dúvida realmente, às vezes é impossível diferenciar se é uma lesão aterosclerótica focal de uma dissecção espontânea do tipo 3, por exemplo. Então a gente precisa lançar mão de exame de imagem intravascular. Às vezes fica na dúvida, né, se é uma lesão se ela é obstrutiva, maior do que 50% ou menor, se tem algum subramo com uma lesão, uma obstrução ali num subramo pequeno, enfim, é muito importante. E nessa revisão do filme, lembrar também de dar uma atenção à ventriculografia, né? Porque igual você citou que a gente precisa a todo tempo excluir diagnósticos diferenciais, a ventriculografia já pode dar algumas dicas para nós, né? Não é raro a gente ver, às vezes, um caso bem exuberante ali de um Takotsubo, a gente vê na ventriculografia, né? Então, às vezes fica um pouco de dúvida, tem alguns padrões diferentes de Takotsubo, a gente precisa analisar com calma a ventriculografia também. Sobre a imagem, claro que a preferência vai ser o CT em relação ao IVUS pela resolução maior, mas a mensagem que fica é que, se tiver disponível, a gente tem que lançar a mão da imagem intravascular, né? As evidências cada vez mais corroborando o uso delas na nossa prática clínica, porque faz toda a diferença. A gente muda realmente a linha de pensamento e de tratamento do nosso paciente, né? Então, assim, e claro, lembrar, acho que é importante da gente ter uns laboratoriais ali de praxe, né, do nosso paciente, para a gente também excluir alguns estados protrombóticos, algumas questões autoimunes que podem estar correlacionadas com algum fenômeno embólico, por exemplo. Então, o exame de sangue sempre vai ser de praxe também. Então, assim, para a gente deixar sumarizado, né, uma linha de pensamento no manejo desse nosso paciente, a gente tem esse diagnóstico operacional, por assim dizer, igual algumas literaturas colocam, de minoca. A gente vai, num primeiro passo, rever o exame de cateterismo, né? A gente vai excluir outras lesões distais, pequenas obstruções, etc., igual eu comentei. Aí a gente vai passar por uma investigação invasiva com imagem intravascular, se for disponível, ou então uma investigação não invasiva com a ressonância, né? Claro que o ideal, se a gente puder lançar a mão de ambas as estratégias, vai ajudar para a gente pensar mais nos diagnósticos diferenciais, para a gente ter uma maior exatidão para afirmar a etiologia desse quadro de minoca do nosso paciente. Porque aí a gente, né, definindo de fato, a gente vai partir para um tratamento. E aí, Thiago, vai ser super importante para a gente definir que cada etiologia tem uma linha de tratamento, não é isso? Exatamente, Marco. Então, definido, é minoca, mas qual que é a minha principal hipótese, né? É uma pergunta que você tem que se fazer para você conseguir dar o melhor tratamento para o paciente, né? Eu acho que reforçar aqui, mais uma vez, né, que minoca diante do infarto agudo do miocárdio, a principal hipótese é aterosclerose, e a maioria dos casos vai ser aterosclerose, né? Mas nesses casos de minoca, por que a gente está falando, tem que investigar? Porque é um rol de possibilidades e cada uma tem um tratamento específico. Eu vou citar aqui, mas nem sempre é fácil você fazer essa distinção, né? Se for um vasoespasmo, por exemplo, a primeira linha de tratamento é bloqueador de canal de cálcio. E ali, se não resolver, você pode usar nitrato também. Mas aqui é bloqueador de canal de cálcio. Só que no caso do vasoespasmo.
Se for uma trombose, uma embolia coronariana, por exemplo, aí você vai ter que usar antiplaquetário e anticoagulante. Geralmente anticoagulante, mas você tem que definir a embolia do quê? É um quadro que às vezes você tem que ficar de olho, ele é o paciente que tem prótese metálica em posição aórtica, né? Às vezes ele usa varfarina, o INR saiu da faixa, ou ele tomava um DOA que esqueceu de tomar, ficou alguns dias sem. Então, nesse caso, eu vou ter que reforçar a anticoagulação com ele. Mas, às vezes, uma suspeita de uma trombofilia, alguma coisa, eu vou ter que direcionar o tratamento para isso. No caso de disfunção microvascular, né, que é aquele paciente que você fez teste, às vezes você fez até teste invasivo, ele não induziu vasoespasmo de vasos grandes, né, de vaso epicárdico, mas ele tem disfunção microvascular. Esse paciente, geralmente, ele tem uma disfunção endotelial importante. Aí, nesse caso, eu tenho que usar estatina, eu vou ter que dar inibidor da ECA ou o BOLBRA, né? E beta-bloqueador também pode ser considerado. Aqui, Marco, uma coisa que eu gostaria de lembrar para o nosso ouvinte, nesses pacientes com disfunção microvascular, é mais comum em mulheres, tá? Geralmente na faixa etária jovem. Tem até um trial relativamente recente, que é o Warrior, que ele testou justamente esse tratamento médico intensivo nesses pacientes. E lá eles usaram estatina e ECA ou BRA nessas pacientes, e o desfecho lá era mortalidade, né, de causa cardiovascular, evento, síndrome coronariana aguda, e foi um trabalho neutro, né? Eu não vou entrar no mérito aqui do trabalho, porque ele comparou o grupo de intervenção era um tratamento médico intensivo e o grupo controle era o tratamento convencional, mas assim, os dois grupos usaram IEC e BRA, os dois grupos usaram estatina, então eu estava comparando, parece que... 6 e meia dúzia. Estava comparando a mesma coisa, mas esses pacientes nesse trabalho, só para falar assim, né, que eles mostraram que eles melhoraram dos sintomas. Então, o tratamento aqui, nesse caso de disfunção microvascular, ele é importante. Então, você tratar esse paciente, né, dar estatina, controlar o colesterol, dar IECA, aqui vale a pena. Uma outra coisa também é dissecção de coronária. Se você estiver diante de você vai ter que... Tem todo um capítulo para investigação do porquê que esse paciente fez dissecção, né? Uma mulher na fase da gravidez, que é mais comum, ou não, um jovem, eu tenho que investigar toda aquela parte lá de disfunção de colágeno, essas coisas. Mas aqui geralmente eu posso usar beta-bloqueador, né, na fase aguda, mas o manejo geralmente é conservador. Às vezes eu estou diante de um caso de uma ponte miocárdica também, e nesse caso o tratamento de escolha seria beta-bloqueador, e aqui eu tenho que evitar nitrato, né? E sempre lembrar, né, principalmente naqueles casos que eu tenho uma minoca com aterosclerose, controlar fator de risco. E usar estatina, e para todo mundo, né? Fator de risco tem que controlar hipertensão, dislipidemia, diabetes, paratabagismo, atividade física, reabilitação cardiovascular, isso aqui vai bem para todo mundo, sempre, né? da causa. Exato. Então, tem algumas coisas que são específicas, mas controlar fator de risco é para todo mundo. Isso aí é o dever de casa, né? Exatamente. Eu estou diante de uma minoca agora, mas se ele continuar hipertenso, dislipidêmico, diabético, ele vai ter um IAM tipo 1 daqui em breve, então... Eu acho que essa mensagem que você deixou, Thiago, que é o seguinte: a gente está falando de um capítulo, né, de minoca, mas jamais esquecer daquilo que é o mais comum, que é o que mais acontece, daquele infarto tipo 1, né, que a gente não pode deixar de lado. E aqui a gente também tem que reafirmar que até 30% a 40% são lesões ateroscleróticas, igual você colocou, mas que elas não são obstrutivas maiores do que 50%. Então são pacientes que vão se beneficiar de toda aquela linha de tratamento que a gente já conhece, né? Então DAPT, estatina de alta potência, IECA, BRA, enfim, a gente tem que ter isso em mente. Perfeito? Perfeito. Tiaguinho, chegou aquela hora então, meu amigo. Vamos pro bate-bola? Bora! Então vamos lá, de maneira bem prática então, direta aí para o nosso ouvinte. Tiaguinho, qual que é
o diagnóstico. Marcão, diagnóstico de Minoca, infarto agudo do miocárdio. Curva de troponina positiva, tem angina, tem alteração no eletro, foi para o cateterismo, não tem lesão obstrutiva, ou seja, todas as lesões são menores que 50%, então estou diante de um quadro de Minoca. E aí, Marco, eu te pergunto, diante de um quadro de Minoca, o que eu tenho que pensar? Nas etiologias principais, então, placas ateroscleróticas não obstrutivas, menores do que 50%, pensar em vasoespasmo, dissecção espontânea de coronária, embolia e ponte intramiocárdica também entra na jogada. Tiaguinho, quais são os principais pilares da investigação? Primeiro passo, Marco, revisar o cateterismo. Olhar com cuidado se não tem uma linha de dissecção que passou, se não tem uma plaquinha ali sem vergonha que às vezes passou despercebido na hora do exame. E, nesses casos, se disponível, imagem intravascular com realce aí, né, com destaque para o OCT e ressonância cardíaca, magnética cardíaca, e naqueles casos, às vezes, mais refratários, que eu tenho um quadro clínico mais arrastado, eu posso fazer alguns testes, por exemplo, o teste da acetilcolina para investigar espasmo coronariano. Diante de uma investigação bem feita, cheguei numa etiologia, qual que é o tratamento, Marco? Aqui, Tiaguinho, ter em mente que vai ser direcionado para a etiologia. Né? Vai ser um tratamento etiológico, igual você comentou, então, vasoespasmo, priorizar bloqueadores de canal de cálcio e nitratos. Se for ali, né, uma aterosclerose, vamos usar DAPT. Se for um fenômeno embólico, lançar mão de anticoagulantes, né, se indicados. Na disfunção microvascular, a gente vai ter os inibidores da ECA, os BRAS, estatinas. Na dissecção coronariana espontânea, que inclusive a gente tem um episódio super bacana, priorizar o manejo conservador. Em alguns casos, a gente vai ter que ser intervencionista. Né? Se for ponte intramiocárdica, lançar mão dos beta-bloqueadores e aqui evitar os nitratos. Então, o importante é direcionar para a etiologia. Esse é o nosso objetivo. Sensacional, Marco. E agora, já faz mais de 35 minutos que você está me enrolando, eu quero saber do desafio, hein? E aquela paciente lá, o que a gente faz? Tiaguinho, esse caso foi emblemático, né? Você lembra bem aí desse caso que a gente teve na residência, né? Porque como que é importante a gente pensar na etiologia. Era uma paciente realmente com quadro aí de Minoca, né? Então foi diagnosticado um infarto agudo do miocárdio, uma paciente que foi para o exame de cateterismo e não tinha nenhuma obstrução coronariana maior do que 50%. Né? Foram aventadas algumas possibilidades, até de dissecção espontânea de coronária, mas aí, pois bem, a gente conseguiu lançar mão do exame de imagem intravascular, a gente fez um OCT na paciente, né? E aí a gente viu realmente que tinha sim placa aterosclerótica menor do que 50% com fenômeno ali de instabilização, né? Tinha presença de placas ali com erosão, que foi muito bem visualizada na imagem. E isso mudou totalmente, né? O jogo ali, a linha de raciocínio. Então, se a gente estava indo para um lado, era uma paciente, mulher de meia idade, né? Estava estável, enfim. Ela estava indo para um lado de dissecção espontânea de coronária, tentar ali talvez um manejo mais conservador. E aí, com a imagem, a gente viu realmente esse fenômeno de instabilização de placa menor que 50%. Vamos priorizar DAPT, estatina de alta potência, né? Tem o tratamento intervencionista. Então, assim, mudou totalmente o panorama. E aí a gente conseguiu ofertar um melhor tratamento para essa nossa paciente. E aí muito, muito legal. Né? Então, essa que é a mensagem que fica. Que a gente precisa buscar, investigar e buscar a etiologia desse quadro de Minoca do nosso paciente. Acho que foi bem bacana, hein, Tiaguinho? Acho que a gente conseguiu deixar bem claro uma linha de raciocínio aí para o nosso ouvinte, para a gente poder investigar essa Minoca, né? Que está tão em voga aí, tão falada nos últimos congressos, enfim, muito interessante. Valeu demais, meu amigo. Sensacional, Marcão. Ficou muito bom. Acho que é um tema desafiador, né? Como um dos nossos chefes
gosta muito de falar, é um caso desafiador. E eu acho que vale a pena aí para o nosso ouvinte, talvez aí um convite, né, a pesquisar mais. É um tema que sai muito artigo, né? Com Eu certeza. acho que é importante estar antenado nessa área. Ainda mais com o desenvolvimento das tecnologias, né? Enfim, para a gente melhor investigar essa condição, né? Com certeza. Pessoal, fica aqui então o nosso muito obrigado. Lembrar de seguir o SupraCast em todos os buscadores, na rede social, né? Manda para a gente então as observações, as suas dúvidas, tudo que ficou aí. E gostaria aqui então de mandar um abraço para os nossos amigos. Tiaguinho, você vai mandar um abraço para alguém aí especial? Marca, hoje eu vou mandar, viu? Eu gostaria de mandar um abraço para um cara que é do próprio SupraCast, mas falando de infarto, eu tenho que mandar para o nosso hemodinamicista preferido, Dr. Almir Alamino. Boa, boa, boa. Seguinte então, Tiaguinho, vou mandar um abraço aqui também, tá, para o nosso amigo Lourival, tá, que passou conosco agora na hemodinâmica recentemente, tá sempre cobrando esse abraço. Aí, Lourival, um abração para você. Isso aí, Lourival, recebe o meu abraço também, hein? Você merece. Gente, muito obrigado, valeu demais. E Tiaguinho, um abraço, meu amigo, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, até mais, Marco, até a próxima.